A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de oração e palavra para edificar a sua fé. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Pai Santo, Deus Poderoso, nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, e venha nos trazer o teu direcionamento. Espírito Santo, vem nos falar nesse dia, vem ministrar aos nossos corações, às nossas mentes, vem nos trazer paz, vem nos dar sabedoria para a gente poder se conduzir nessa vida de forma que agrade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, por essa vida que está aí orando comigo. Cuida dela, supre suas necessidades, sustenta, dá direcionamento, traz salvação e libertação em Cristo Jesus para ela, para sua casa. Direciona seus relacionamentos, abençoa as mãos dela, Pai, que ela prospere, Pai, em tudo que ela fizer, em tudo que ela for fazer, que ela esteja dentro da tua vontade. Senhor, e que haja prosperidade e paz na vida dela, alegria, Senhor, e que ela entenda, Pai, que o Senhor é fonte de todo bem, a começar em salvação em Cristo Jesus, se ela ainda não tem. Pai, que o Senhor Deus esteja ministrando hoje aos nossos corações e o Senhor Deus esteja nos dando senso de oportunidade para que possamos aproveitar mais as oportunidades que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, amplia, Senhor Deus, a nossa visão para que possamos compreender e enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Teve um rapaz na Bíblia que ele teve senso de oportunidade. Você sabe o que é isso? Senso de oportunidade é saber aproveitar as oportunidades que surgem. O nome dele era Davi. Talvez você já tenha ouvido essa história. Se você acompanha aqui no canal, já falei muito de Davi. Amo as histórias de Davi, amo os salmos compostos por Davi. E são histórias, a vida de Davi, antes mesmo dele ser rei, a história de vida dele, ela nos marca muito e elas têm muitos ensinamentos para a nossa vida. E Davi, num determinado momento de vida, ele foi levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E lá ele se deparou com um gigante que estava afrontando o povo de Israel, estava afrontando o exército de Israel, o rei e toda a nação de Israel. Quando ele olhou, ele viu aquilo e ele ficou se perguntando, mas quem é esse homem, quem é esse incircunciso para falar assim com o povo de Deus? Ó, Davi, ele teve um discernimento, ele teve, assim, uma visão mais ampliada que o exército não teve, que o rei não teve, que o povo que estava por ali, eles não tiveram. Mas Davi teve. Davi, então, ele estava tendo uma oportunidade. Sabe por quê? Quem enfrentasse aqueles gigantes ia ter, ia receber isenção de impostos, ia poder casar com a filha do rei, ou seja, se tornar príncipe, ia ter várias regalias. E ele não foi um corajoso no sentido de tentar, ele foi sabendo que ele ia ganhar, que ele ia conseguir conquistar aquela batalha porque ele estava acreditando no Senhor. Então, olha o que acontece. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então, ele diz assim, lá no 36, teu servo pôde matar um leão e um urso, este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então, quando lá no verso 46, ele vai dizer assim, ó, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Isso já é Davi falando com o filisteu. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens, e a todos da terra saberá que há Deus em Israel. E então, no 50, ele diz, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Só para reduzir a história para você, porque você pode ler lá o capítulo todo de 1 Samuel 17 e você vai compreender melhor essa história se você ainda não conhece. Então Davi, ele corajosamente ele enfrentou o gigante Golias. Mas por que ele enfrentou? Porque ele olhou e ele viu, ele se lembrou de uma promessa. Que ninguém que fosse incircunciso, ou seja, que não tivesse um pacto, uma aliança com o Senhor dos Senhores, com o Deus de Israel, poderia afrontar o povo de Israel e ficar por isso mesmo. Ele se lembrou disso. E ele não foi abalado pelo medo. E ele, como que ele fez? Saul até, você vai ver no texto, se você ler, que Saul até tentou, olha meu filho, vai lá, veste a minha armadura, vê se dá em você, toma minha espada. Mas não deu. Então, olha, Davi lutou com as ferramentas que ele sabia lutar. Uma tiradeira
e algumas pedras que ele colocou ali. Assim ele conseguiu confundir o gigante, ele derrubou o gigante, ele foi lá e matou o gigante com a própria espada. E ali ele teve tudo aquilo que o rei estava oferecendo para quem enfrentasse aquele gigante. Davi teve senso de oportunidade, mas ele não foi assim um corajoso louco, não. Ele enfrentou o gigante porque no senso de oportunidade que ele teve, ele entendeu quem ele era diante de Deus, quem Deus estava forjando ele quando ele tinha matado o urso, o leão. Agora faltava matar o gigante. E ali ele entendeu que Deus estava trazendo ele para que ele fosse visto diante das pessoas também, porque havia uma promessa já sobre a vida de Davi, ele já tinha sido ungido rei, mas as pessoas não o conheciam. Então ali ele começa sendo conhecido. Então ele teve o senso de oportunidade, que aquele momento era o momento dele ficar também conhecido como alguém corajoso. E quando ele fosse o rei de Israel, as pessoas já se lembrassem: ah, esse aí foi aquele que venceu o gigante. Davi, ele teve senso de oportunidade. Eu e você, para mim, para você, Deus também, ele tem dado oportunidades. Quais são as oportunidades que o Senhor tem te dado? Você tem observado, de repente você é uma pessoa temente a Deus e você tá, eu tô aguardando o tempo de Deus. E de repente você tá assim, ó, às vezes nós aguardamos tanto o tempo de Deus que a gente não enxerga quando o tempo chega. Davi, ele teve esse senso, o tempo chegou para ele, estava na cara dele, ele foi lá e ele fez o que tinha que ser feito e Deus o honrou diante de toda a nação de Israel, de todo o exército de Israel. Muitas das vezes nós estamos aguardando, esperando e Deus ele já liberou. A porta já está lá, já está encostada, é só você ir lá tocar na maçaneta, mas precisa ser feito um esforço. De repente o esforço de mais uma oração, de repente o esforço de você sair de dentro da sua casa e levar um currículo. De repente é a oportunidade que você tem de conversar com alguém que você não conversa há tanto tempo, de mandar uma mensagem para alguém que você não manda há tanto tempo, de repente de você pedir perdão para alguém que já está até pronto para te perdoar, mas que você fica achando que você vai ser maltratado. Então busque em Deus o que você precisa fazer. Deus ele abre portas de oportunidade, mas nós precisamos ter atitude para a gente poder aproveitar. A gente precisa ter senso de oportunidade, porque a oportunidade, a maioria das oportunidades, elas não vêm 2 vezes, 3 vezes. Tem oportunidade que vem uma vez só. Por isso que a gente tem que estar ligado com Deus, pedindo a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento. Abre os meus olhos para que eu possa compreender as oportunidades, o momento certo de chegar para eu poder acertar no alvo e ser abençoado. Existem oportunidades que são portas da promessa de Deus para a sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de Davi, quando ele enfrentou Golias. Era uma porta, porque Deus ia fazer dele um rei. Então ali era uma porta para que ele ficasse conhecido diante de toda a nação de Israel, como um varão valoroso, um guerreiro, né? Que ele ainda ia se tornar, porque ele não era, mas era alguém valoroso, alguém corajoso. Deus estava abrindo aquela porta de oportunidade. E a gente também precisa ficar atento às portas de oportunidade que o Senhor nos abre para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. De repente você está aí querendo recomeçar a sua vida, mas não sai de casa para conhecer novas pessoas. De repente você quer se casar, mas você não sai de casa, você não vai a uma reunião. De repente você não aceita conselho, olha, vamos lá, de alguém que já te disse, vou te apresentar pessoas de Deus. Então a gente precisa aproveitar as portas de oportunidade. A gente precisa, quer mudar de profissão, mas precisa se qualificar. Então a gente precisa buscar quais são as oportunidades que a gente tem para poder se qualificar. Você precisa de vitória, mas você está sendo chamado para reuniões de oração, para um culto na igreja e você não vai. Então são portas de oportunidade. São coisas óbvias que a gente precisa fazer para aproveitar a oportunidade e abrir, sabe, portas assim, portais no mundo espiritual para que Deus ele venha, ele tenha legalidade para cumprir as promessas dele na nossa vida. O gigante foi a porta de oportunidade para Davi ser promovido. E você, já pensou aí quais têm sido as portas de oportunidade que Deus tem colocado diante de você? Diante de você, de repente você está assim, Kelly, não tem porta nenhuma, tá tudo fechado. Olha, Deus desceu quentinho do céu aqui agora. Você já pensou que os desafios que você está enfrentando
são portas de oportunidade? Você já pensou nisso? Quantas vezes na minha vida eu já vivenciei desafios em que eu disse assim: eu vou largar, eu vou deixar, eu não vou prosseguir. E as pessoas que estavam ao meu redor falaram assim: olha, se você largar, eu vou largar a minha vida, mas eu vou me colocar nisso aqui. Aí eu, opa, não. Se a pessoa que não tem condições de estar aqui e Deus me chamou para estar aqui, não, eu vou ficar. E fiquei. E ali, enfrentando aquele desafio, eu me tornei uma outra pessoa, me tornei mais forte. De repente, aí os desafios que você tem enfrentado, que você tá assim, ó, vou largar esse casamento, vou largar essa casa, vou largar esse emprego. Quem sabe esse desafio que você está enfrentando aí não é uma porta de oportunidade para você alcançar promessas do Senhor para sua vida. Se você apresentar esses desafios a Deus em oração, se você buscar ao Senhor discernimento para você vencer esses desafios, não é? Porque ali quando o povo de Israel estava diante daquele incircunciso, eles olharam e simplesmente eles tremeram das pernas. Mas Davi, que era um rapazinho, um rapaz muito novinho, que tinha vida com Deus, que vivia adorando ao Senhor, ele estava cheio da unção de Deus sobre a vida dele. E é assim que a gente precisa estar também, para a gente poder vencer desafios e encarar os desafios da vida, encarar situações como portas de oportunidade. Você está aí diante de gigante? Comece daqui para frente. Olhe esse gigante como uma porta de oportunidade para a promoção que Deus tem para a sua vida, para o cumprimento de promessa. Não chuta o balde não, não deixa, não abandona a luta, não sai do barco, não abandona. Permaneça, mas permaneça com fé em Deus, permaneça com fé no Senhor, com coragem, buscando o Senhor, em adoração, em meditação da palavra. Você não está aguentando? Ore um pouco mais, jejue, comece a profetizar e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se levante, esse tempo que nós temos vivido é um tempo para a gente se levantar, tomar posição e profetizar com a nossa boca. Se você não vê nada acontecer, acredite, Deus faz acontecer por você. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, não só com você. Compartilha, tem gente precisando. Nos ajude, se inscreva lá no canal e vamos juntos fazer a obra do Senhor Jesus. Fica você na paz do Senhor. Um grande abraço.